Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. E hoje estou fazendo a live no horário diferente, porque aconteceu um atendimento de última hora. Então já quero pedir desculpas a vocês por não ter feito a live no horário que deveria. E vamos aguardando aí um pouquinho para o pessoal ir entrando, né? Enquanto isso, gostaria de agradecer primeiramente todas as pessoas que estão aqui disponíveis para me ouvir, né? Hoje o tema da live, que está acontecendo no horário diferente, é prevenção à dependência afetiva, né? Vamos falar um pouco sobre dependência afetiva. E nesse ponto, eu preciso passar, antes de tudo, alguns recadinhos para vocês, antes da gente iniciar a nossa live propriamente falando, né? Vamos lá. A live de domingo, né, vai acontecer com o tema como lidar com pessoas difíceis. Essa vai ser a live de domingo, né? E na live de domingo eu vou anunciar o tema da live de quarta e de domingo que vem, né? Enfim, mas nessa de domingo agora vai ser como lidar com pessoas difíceis. Então, se você souber de alguma pessoa que está precisando aprender a lidar com uma pessoa difícil, pede para ela poder estar presente na live de domingo e convida para a gente poder compartilhar esse conhecimento com vocês, que vai ser muito boa a live. Para quem não sabe, estou fazendo o sorteio de um livro, né? Quero anunciar um pouquinho, enquanto a gente vai esperando o pessoal chegando, desse livro aqui do Tony Robbins, chamado Poder Sem Limites. As regras para poder você ser sorteado com relação a esse livro está no feed do meu Instagram. Peço para você que quando acabar a live, você dá uma olhadinha lá para poder ver quais são as regras para você participar, tá bom? Enquanto isso, pessoal, compartilhe a live com mais alguém, apesar de estar acontecendo num horário diferente, por um atendimento de emergência que eu tive que fazer de última hora e atrasou tudo, né? E eu não tive tempo de avisar também. Compartilha aí, clica no aviãozinho, direciona essa live para alguém que você acha que pode se beneficiar para poder aprender um pouco mais sobre dependência afetiva. Vamos falar sobre prevenção a dependência afetiva. Então, quem você sabe, quem você conhece e que precisa aprender e entender um pouco mais sobre prevenção à dependência afetiva, compartilha, que as pessoas precisam tomar conhecimento sobre isso. Vamos falar coisas muito importantes hoje, tá bom? Estou passando alguns recadinhos iniciais antes do pessoal ir entrando para a gente poder começar o tema, tá bom? Então segura aí, pessoal, segura aí. E como a gente agora está numa missão brasileira, nacional, de despatologizar o Brasil o máximo possível através de orientação, de tomada de consciência, de insights, né? Queria começar a live de hoje pedindo uma coisa para vocês também. Depois da live eu vou colocar uma foto, uma foto com uma frase, né? Enfim, e eu queria que vocês colocassem lá algum comentário, ou então marcasse 3 amigos para poder participar das lives, né? E essa foto vai ter uma frase específica da live de hoje, né? Para você conseguir compartilhar com pessoas conhecimento, pessoal. Boa parte da nossa prevenção em saúde mental começa pela parte de orientação, do pessoal tomar conhecimento, né, com relação a algumas coisas. Então, vamos contribuir para essa missão nossa nacional de fazer com que o pessoal aprenda a diminuir os riscos de desenvolver um problema de saúde mental mais severo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar. Hoje eu quero começar com uma frase, a frase do dia, antes da gente falar sobre prevenção à dependência afetiva. Qual é a frase que eu quero passar para vocês? É uma frase do poeta, do escritor, Rubem Alves, que ele fala o seguinte: não haveria borboletas se as lagartas não passassem por longas e silenciosas metamorfoses. Essa frase é importante, né? Não haveria borboletas se as lagartas não passassem por longas e silenciosas metamorfoses. Isso é Rubem Alves, né? Então vamos lá, pessoal. Depois da frase do dia, vamos começar a falar sobre dependência afetiva. Como prevenir? O que fazer com relação a isso, né? Então, quais são os 3 pontos gerais que eu vou falar hoje relacionado a esse tema de prevenção afetiva? Primeiro de tudo, como se cria a dependência, é uma coisa que eu vou falar. Segundo, como essa dependência ela se torna mais afetiva, porque a gente pode depender de outras coisas. E terceiro,
o que fazer para eu não ficar dependente afetivamente, né? Então, 3 pontos. Como se cria a dependência, como a dependência se torna mais afetiva e o que fazer para não ficar dependente afetivamente de alguém. Então esses 3 pontos vamos falar. Vamos começar pelo primeiro, né? A gente sempre tem que começar pelo primeiro. Antes de tudo, é preciso esclarecer um ponto, pessoal. Na vida é impossível a gente não depender de alguma coisa. Só que, em se tratando de depender de alguma coisa, obviamente nós vamos depender de alguém, ou de coisas, ou de situações num nível tranquilo, num nível normal, que é o que a gente chama de expectativa positiva, vamos colocar assim. Então, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, viver a vida, enfim, a gente depende de alguém para comer, depende de alguém que produz o alimento, de que disponibiliza esse alimento no supermercado, para vestir, para a gente ser beneficiado de algum serviço. Dependemos das pessoas. Essa dependência ela é normal, ela é tranquila. Só que existe um nível da dependência prejudicial. E é aí que eu quero chegar no ponto psicológico da coisa, né? Como que se cria uma certa dependência? Emocionalmente falando e psicologicamente falando, eu preciso entender uma coisa. Naturalmente, a vida tem uma série de coisas que acontecem com a gente que nos fragiliza, que deixa a gente no estado de fragilidade emocional. Seja através de faltas, seja através de frustrações, seja através de conflitos, seja através de brigas, enfim, qualquer tipo de circunstância que me deixa fragilizado já favorece eu estar numa situação um pouco desconfortável, né? Então, em se tratando disso, as fragilidades naturalmente vão me favorecer a sofrer desconforto emocional, é meio que óbvio, né? Só que aí é que está o tchananã do negócio. Quando eu estou desconfortável emocionalmente, sem perceber ou até percebendo mesmo, eu vou querer fazer uma busca por conforto. É como se fosse uma compensação. Eu vou desejar compensar o meu desconforto emocional. E aí é a hora que eu busco pessoas, coisas ou faço comportamentos que tendem a me direcionar para aliviar o meu desconforto, né? Então vocês entendem quando eu falo desse mecanismozinho psicológico básico, né? Que é, a vida naturalmente traz fragilidades pra gente. Essa fragilidade me desconforta emocionalmente. Para eu sair do desconforto, porque nenhum ser humano aguenta viver no desconforto, eu tendo a buscar compensações, seja em pessoas, em coisas ou em comportamentos que eu mesmo faço comigo mesmo, certo? Isso é o pano de fundo, é o eixo que a gente se baseia na criação de uma dependência. Tá, vamos passar para a segunda parte agora. Como é que essa dependência ela se torna afetiva, né? Porque podemos depender de coisas, podemos depender de lugares, podemos depender de comportamentos, mas eu quero falar da dependência afetiva. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, eu primeiro preciso entender o seguinte. Quando eu fico muito fixado no outro, né? E no papel que eu exerço com relação a essa pessoa, né? Eu me coloco como um indivíduo frágil, né? Eu fico muito preso naquele papel de, por favor, cuidem de mim, olhem para mim, por conta daquela fragilidade que eu citei anteriormente. Por eu tender a buscar o consolo, o conforto emocional, porque eu estou fragilizado, às vezes eu posso ficar fixado nessa circunstância, de um papel que eu quero que todo mundo exerça para comigo, de cuidar de mim, de ver a minha fragilidade e acolher essa fragilidade e proteger e gerar mimos e cuidados, etc. Isso num nível real, beleza. Só que às vezes, diante de certas circunstâncias que não são tão reais assim, que são um pouco mais... que eu preciso saber lidar com elas, né?
Às vezes eu preciso de alguém para poder me ajudar com alguma coisa, mas às vezes eu posso resolver sozinho, obviamente, né? Só que se eu me coloco num papel de quero muita ajuda, eu preciso de você para tudo, eu preciso de você para tudo, eu me fixo num papel prejudicial, um papel de dependência afetiva, né? Então isso é um ponto que eu preciso ficar ligado, né? Onde que eu estou me situando, né? Diante da vida e diante das fragilidades que a vida se impõe a mim, né? Enfim, os sofrimentos, etc. Esse é um ponto. Se eu tomo uma decisão, né, de querer que o outro cuide de mim o tempo inteiro, ou eu convivo com alguém que exige de mim esse papel, né, porque tem um outro lado também, eu preciso tomar cuidado com essa filosofia de vida, seja minha, seja de alguém que eu convivo. Então, eu posso exigir da pessoa para fazer aquilo que eu quero dentro da minha fragilidade, ou eu posso me colocar naquele papel do super-herói. Não, eu vou proteger todo mundo, eu vou cuidar de todo mundo, etc, etc, né? Então, nesse ponto, a vida ela tem que ser uma troca, né? Eu posso estender a mão, mas eu também tenho que estimular a pessoa a caminhar sozinha, né? Senão a pessoa fica dependente mesmo. Eu posso alimentar em alguém uma dependência, e isso não é saudável. E às vezes o indivíduo ele fica se questionando, né? Quando entra dentro desse papel de dependência, ninguém aguenta ficar o tempo inteiro com alguém carente, né? E aí, nesse ponto, eu preciso entender de que eu preciso doar alguma coisa para as pessoas, porque senão o outro vai perceber que você só está querendo receber, e ele vai pular fora, né? Ele vai pular fora, isso é até natural, né? É como se fosse uma exploração, sanguessuga, né? Sugando algumas coisas assim, né? Do outro, enfim. E aí é a hora que, se eu não entrego algo de valor para alguém, eu não posso reclamar se eu não recebo nada de valor da outra pessoa também. Então eu preciso entregar para que eu receba. O processo de você, enfim, sair um pouco dessa dinâmica de dependência afetiva envolve você doar alguma coisa para a pessoa, mas a pessoa também doar algo para você, né? E você estimular essa doação, às vezes, né? Pedindo para a pessoa te ajudar em alguma coisa, ou então até incentivando a pessoa a fazer por ela mesma. Isso é uma forma de você ter uma troca, né? Nesse sentido. Na natureza existe isso, né? Esse equilíbrio, né? No namoro é a mesma coisa, no casamento, nas amizades, na família, enfim. Nós dependemos dos outros, então essa troca saudável ela é importante. Isso no casamento tem que existir. Isso numa relação de amizade tem que existir. Isso numa relação de trabalho tem que existir. Uma troca saudável. Só que quando existe uma pendência para um lado só, o desequilíbrio, aí é que se torna um problema. É quando o outro se torna exigente demais, dependente demais. É um vazio que nunca supre, né? É um buraco que não supre nunca, né? Não sacia jamais, né? E isso é um problema. O indivíduo que vê, que está sugando, está tirando, ele percebe isso por quê? Porque o outro reclama. O outro fala, nossa, mas parece que nada te satisfaz, parece que você nunca está satisfeita com nada, ou satisfeito, né? Vai que é um homem também. E eu preciso entender de que é uma troca que eu preciso despertar na minha relação com as pessoas. Senão desequilibra, senão vira uma situação de exploração, né? E menos de troca. Então, nesse ponto, eu preciso também ficar ligado nisso, né? E outra, às vezes, isso começa na história de vida do indivíduo, que esse indivíduo às vezes oferece ajuda para o outro ficar bem. Ou o indivíduo fica pedindo muita ajuda e se fixa nisso, né? E com o tempo, isso vai virando meio que uma situação meio que lucrativa. Uma situação lucrativa, no sentido de, nossa, então se eu me coloco no papel de dependente, eu vou receber benefícios, está tudo certo com isso. E o negócio não tem que caminhar por aí, tem que caminhar pelo lado oposto, né? Eu preciso saber de que, às vezes, eu vou realmente me beneficiar de algumas ajudas, mas o problema é o exagero, é aquela saciedade que nunca supre, que nunca sacia. E eu preciso tornar isso consciente, porque pode estar inconsciente, obviamente, para que quando eu tornar consciente, eu falo, nossa, eu acho que eu estou exagerando, nossa, eu acho que eu estou indo além demais. Peraí, deixa eu segurar a onda aqui um pouquinho, deixa eu oferecer alguma coisa para a pessoa também, porque eu estou pedindo demais, estou exigindo demais, e isso está gerando um problema, está gerando um desgaste, né?
Então, essa dependência ela se torna afetiva por quê? Porque o afeto é uma coisa que é muito bom de receber, né? No sentido de, quem é que não gosta de receber um carinho? Né? Eu acho que não existe. Uma palavra de consolo, um incentivo, um apoio. Isso é bom, isso é natural, precisa acontecer. E o que eu estou falando é, quando isso se torna uma exigência, quando isso se torna uma obrigação, é quando você começa a cobrar do outro fazer isso com você. Isso é dependência. Isso não é natural, isso não é espontâneo, a cobrança. Nossa, mas você não fala mais comigo, você não me elogia, você isso, você aquilo, aquilo outro. Se eu faço isso ou eu ouço isso de alguém, isso é sinal de dependência. Isso pode estar apontando para uma dependência. A pessoa está ali não sabendo o que fazer para ela suprir as carências dela. Daí tudo começa a ficar mais problemático, né? E agora a parte do o que eu preciso fazer para não ficar dependente afetivamente, que é a parte mais complicada, né? Então, num relacionamento tem que existir uma troca, é natural essa dependência, né? De querer receber carinho e dar carinho. Enfim, tem que ter um equilíbrio, lembrem disso, por favor. Agora, quando gera uma dependência, o que eu tenho que fazer para não ficar dependente afetivamente? Primeiro de tudo, aprender a superar aquilo que me fragiliza. Eu comecei falando anteriormente sobre isso, né? O que me fragiliza na vida, o que me faz sofrer, gera em mim desconforto emocional, que esse desconforto me faz querer buscar compensação para ir para o conforto, e esse conforto eu busco em pessoas, coisas, lugares ou comportamentos que eu me envolvo. Então, se eu estou fragilizado diante de alguma coisa, essa fragilidade ela é minha. O outro pode ser que possa me ajudar com relação a alguma coisa. Se ele não quiser, a bola é devolvida para mim. Eu tenho que me virar, dar um jeito, resolver o problema e fazer a coisa acontecer. Então, superação. Isso independe de gênero, de sexo. Isso tanto para o homem e quanto para a mulher. O mundo moderno é muito difícil e tal. Então, vamos lá. Precisamos aprender a superar isso, né? Esses desafios da vida. Primeiro ponto, para superar esses desafios, eu preciso identificar o desafio. Qual o desafio? Se é ciúme o desafio, esse ciúme ele precisa ser entendido. O que é isso? Eu preciso pensar, refletir, me questionar. Uma das formas de saber entender, resolver um problema de dependência afetiva, de ciúme, de conflito, de relacionamento, de problema financeiro, tal, é eu me questionar. Eu preciso pensar, eu preciso ler, eu preciso estudar e fazer pergunta para mim mesmo. Peraí, o que está acontecendo comigo? O que está me dificultando? O porquê que eu estou desse jeito? Será que tem alguma coisa em mim que não está muito bem, muito ajustado? Será que eu estou precisando aprender alguma coisa, né? Porque no aspecto de ciúme em relacionamento, acontece bastante de uma das partes estar insegura com relação a alguma coisa. A insegurança é o quê? É quando você olha para você, compara alguma coisa em você com outra coisa e você fala, tem alguma coisa aí que o outro está melhor do que eu. Aí, bate a insegurança. Se eu estou inseguro, e essa insegurança está dentro de mim, não está no outro não, está dentro de mim. Aí eu fico pensando assim, nossa, mas e se ele ficar observando que a outra pessoa tem algo melhor do que eu? Aí eu falo, eu tenho que dar um jeito de fazer ele voltar a atenção para mim. Porque senão vai querer de lá. E eu não quero que olhe para lá, eu quero que olhe para cá. E aí é a hora que eu fico tendo atitudes de cercar, né? De criar cerca. Eu fico cercando a pessoa. E aí eu cobro, eu brigo, eu questiono, eu puno, eu falo, pra que você estava olhando? O que você achou lá? Não sei o quê. Isso não é sinal de proteção. Isso não é, aliás, não é garantia de proteção de nada. De nada. Piora. Se existe uma insegurança, a insegurança tem que ser trabalhada. Esse é o desafio para superar a dependência, porque está precisando de alguém para olhar para você, para validar, para reconhecer, nossa, como você é assim, como você é assado, como não sei o que. Isso denota uma baixa autoestima, uma desconfiança com relação a si mesma, né? Será que eu sou boa nisso mesmo? Sou bom nisso mesmo? Enfim, questionar. E pensar,
ir atrás, estudar, se trabalhar, aprender coisas novas, né? Tentar fazer diferente, tentar fazer algo por si próprio. Ah, mas eu tô vendo que fulano de tal ou fulano de tal tá mais bonito que eu. Então beleza, o que você pode fazer para ficar parecido? Porque meios para poder ficar mais ou menos igual existe, né? Se alguém valoriza uma beleza específica, estar bem arrumado, enfim, por que eu fico parecendo um mulambo de vez em quando eu vou me encontrar com alguém? Aí se eu tô parecendo um mulambo, a pessoa que tá do meu lado vai falar assim, poxa, então peraí, deixa eu olhar para quem tá mais ou menos apresentável, porque eu gosto de ver gente bonita, né, bem arrumada e tal. Aí a hora que a pessoa olha mesmo, porque para ela é importante. E aí eu fico entrando naquele papel de, nossa, tá vendo? Não gosta de mim, ó, não olha pra mim, não aceita como eu sou. Beleza, a pessoa tem que aceitar como é, mas isso em questão de comportamento. Aquilo que é um pouco mais passível de melhoria, vamos melhorar, ué, por que não? Né? Senão a situação vai ficar meio complicada, né? Aí eu vou criando circunstâncias, eu vou criando ocasiões para que o outro fique mais com raiva de mim ainda. Porque eu não faço por merecer, né? Eu não faço por merecer. Relacionamento é muito assim, né? Depois que casa, depois que começa a namorar, fica um certo tempo, relaxa, né? Porque na fase inicial é a conquista, é a fase da conquista. Aí na fase da conquista aí passa o melhor perfume, aí faz a barba certinho, né? Corta o cabelo bonitinho, a mulher escova e não sei o que, enfim. Isso é um problema, né? Isso é um problema. Então é uma coisa tensa. E aí outros desafios, ó. É quando a outra pessoa fica dependente de você, né? É quando você cria a dependência afetiva da outra pessoa com você. É porque a outra pessoa tem inseguranças, tem carências, tem necessidades que ela precisa resolver. Você só foi você durante o processo todo. Então vamos supor que a pessoa acha de que você é o único capaz de fazer ela feliz. Isso é um mito. É uma mentira. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Se a gente racha metade, existem 3,5 bilhões de pessoas que são do sexo masculino e do feminino. Metade. Se a gente coloca... Porque assim, tem os homossexuais e os heterossexuais, né? Metade dos 3,5 bilhões, eu tenho 1,75 bilhões de homens homossexuais e 1,75 bilhões de homens heterossexuais. Não é gente demais para poder conhecer e assim, para o outro dar uma exclusividade pra gente, né? É demais, né? Então a pessoa precisa entender de que não precisa criar essa dependência. Tem gente demais no mundo, né? Se não foi possível com essa pessoa, ela precisa aprender a viver. Ela precisa olhar para outras coisas. Ah, mas é com você mesmo e tal, enfim. Então, peraí, por que existe essa dependência? Vamos lá, vamos refletir. Vai para terapia, manda ela para terapia. Porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Então, peraí, olha para isso direito. O que é que está acontecendo? Que insegurança é essa? Por que ela acha que não vai conseguir despertar olhar em outra pessoa? Por que ela acha que tem que ser com você? Que fixação é essa? Tem alguma coisa acontecendo aí. Então esse desafio precisa ser superado. E às vezes a gente tem que incentivar a pessoa para isso, né? Senão a dependência afetiva ela se instala e a gente às vezes alimenta, né? Às vezes a gente dá atenção, tal, enfim, conversa e fala que tá com saudade. Enfim, eu tenho que avaliar também se eu não estou alimentando o negócio aí, né? Conversando com a pessoa e mantendo ali uma chama de esperança, né, de alguma coisa. Então, ficar ligado com isso. E aí eu vou entendendo, né, de que para eu não gerar dependência, eu tenho que incentivar a pessoa na superação do desafio. Se o desafio dela é romper afetivamente com algum vínculo que já existiu, esse é o desafio dela. Então incentivo, falo, isso aqui é problema seu, o que você tem que fazer é isso, isso e aquilo. Se para mim o desafio é fazer a pessoa não ficar em cima de mim, eu tenho que saber me questionar se eu estou alimentando na pessoa alguma coisa ou não, né? Então eu vou refletindo, eu vou pensando, eu vou estudando, pensando soluções para eu praticar as soluções, que é uma outra etapa, né, da superação de desafios. Eu identifiquei o desafio, eu pensei formas de resolver esse desafio, superar, seja refletindo, lendo, estudando, questionando a mim mesmo, identificando o que eu posso fazer para melhorar, o que eu preciso, onde que eu posso conseguir ajuda, etc. Agora eu tenho que praticar.
Se eu fico só na reflexão e não faço alguma coisa concreta de acordo com o que eu pensei, eu me auto-saboto, né? Eu pensei que uma das soluções é, dá uma cutucada lá, ou vai pra terapia, né? Enfim. E aí eu pego e falo, não, deixa a pessoa chegar na conclusão, vou falar nada não. Eu não estou praticando, né? Eu não estou praticando. Então, eu estou pensando a solução e deixando a pessoa adivinhar o que é que eu pensei de solução, né? Não, eu tenho que falar, eu tenho que praticar. Se deu certo, beleza. Eu falei, a pessoa fez, deu tudo certo, encaminhou a vida e tal, tá indo lá certinho, perfeito, tá ótimo. Aí eu tenho que pensar, tem como melhorar alguma coisa? Se tem, tenta melhorar, pensa uma forma de melhorar. Agora, dentro da solução que eu estava pensando, não deu certo, tenta outra coisa. Não tem a música Tente Outra Vez, do Raul Seixas? É bem essa ideia mesmo. Não deu certo, tente outra vez. Tente outra vez, tente outra vez, tente outra vez, até dar certo. Porque assim a gente consegue a superação dos desafios, né? A vida tem desse ciclo, né? De refazer as coisas o tempo inteiro, né? Enfim, e esse é mais ou menos o processo que todos nós seres humanos precisamos nos inserir dentro dele, sob o risco da gente viver dentro de um processo de dependência. Não, a dependência ela é benéfica quando existe um combinado, né? Ambas as partes, elas estão em conformidade com eu te ofereço, você me retribui e vice-versa. Agora, só quando um oferece, o outro recebe e fica na posição de que está muito bom assim, isso gera um problema, porque se o outro parar de oferecer, e aí? Vai puxar seu tapete, não vai? E isso é bom para você? Não, você criou essa circunstância na sua vida. Percebe? Olha o tanto que isso é perigoso, né? Eu fico naquela posição de eu espero, eu quero, faça por mim. Se o outro não existe mais na minha vida, eu fico a ver navios. Aí a hora que eu entro em desespero, eu entro em depressão, eu fico ansioso, eu desenvolvo síndrome do pânico, eu penso, sei lá, muita coisa, em suicídio, muita coisa, né? Aí eu começo a criar problemas de saúde mental. Mas tudo por quê? Porque eu não preveni antes uma série de coisas que me impediria de chegar nesse ponto tão cruel, tão catastrófico, tão tenso na minha vida. Entende? Então, nesse sentido, eu preciso entender tudo isso. E gostaria muito, né, de que todo mundo chegasse nesse nível de consciência. Por isso é a nossa missão, de despatologizar as pessoas através dessas reflexões, dessas partilhas de conteúdos como esse que a gente está compartilhando aqui agora. Entenderam? Esse foi o nosso tema de hoje, pessoal. Dependência afetiva, né? Prevenção à dependência afetiva. A live ela estará salva por 24 horas. Peço mais uma vez desculpas enquanto o pessoal vai escrevendo aí. Pessoal, escreve as dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, para a gente conversando sobre. E eu vou repetir os avisos do começo e repetir porque que eu atrasei a live, né? Eu tive um atendimento de emergência agora de última hora no final do dia. Esse atendimento me consumiu algumas pequenas horas aí. E eu não tive tempo de avisar no Instagram que eu ia atrasar a live, enfim. Desculpa, pessoal, mas isso não vai acontecer não. Semana que vem a gente volta para as 8h30, tá bom? E vamos repetir então os avisos, né? Então vamos lá. A live de domingo vai ser qual tema? Como lidar com pessoas difíceis. Já fica aí a ação para você colocar, né? Vamos lá. Conhece alguém que está precisando aprender a lidar com pessoa difícil? Sempre tem, né? Alguém que a gente sabe que precisa aprender a lidar com pessoa difícil e tal. Chama ela para live. Domingo, 8h30, no Instagram, chama ela para live. Geralmente as lives eu posto depois no meu canal do YouTube, Gulliver Holmes Explica. Mais uma vez o sorteio do livro. Pessoal, estou sorteando esse livro aqui, ó. O envio vai ser feito para todo o Brasil e por minha conta, tá? Se você não é daqui de Goiânia, não é daqui de Goiás, não tem problema. Eu vou mandar para você. Depois a gente troca informações aí para onde eu mando, né? E as instruções, as regras para você ganhar esse livro estão lá no meu feed do Instagram, tá bom? Eu vou postar depois da live agora uma foto. Eu vou postar uma foto daqui um pouco. Desculpa, apareceu um negócio aqui de bateria fraca. Eu vou postar uma foto no Instagram
falando uma frase para vocês marcarem 3 amigos para convidar para as nossas lives de quarta e domingo, 8h30, tá? Fernando, eu vou responder essa pergunta já. Aguenta um minutinho aí, tá bom? E sempre quando a gente tiver com a live, compartilhe a live com o pessoal que você conhece, gente. Vamos ajudar esse povo brasileiro a aprender a prevenir problemas de saúde mental, tá certo? Temos uma dúvida. O Fernando perguntou: como diminuir os pensamentos obsessivos e racionalização? Nossa, Fernando, isso é um outro tema bem diferente do tema de hoje, né? Eu vou fazer o seguinte, para poder te ajudar, eu vou criar uma live específica com relação a esse tema, tá? Para te ajudar, porque é um tema, é uma coisa muito profunda, envolve muitas explicações que eu acho que eu não consigo esgotar tudo nessa finalizaçãozinha agora de uma tiração de dúvidas, né? Vamos colocar assim, tá bom? Eu vou programar para fazer uma live específica com esse tema, para te atender, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença, desculpem pelo atraso, tá bom? Vou deixar a live salva e a gente vai conversando. Qualquer dúvida, mande no direct, tá? Um grande abraço, até mais!